Gostaria agora de passar para a palavra para o padre, muito melhor, tá vendo? Não sei nem dizer o nome. Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, de Cuiabá. Ave Maria. O senhor recomenda, é? Boa tarde a todos. Quero, antes de mais, agradecer o convite da comissão, a honra de estar aqui e de, nesta Casa de Leis, realmente debatermos um assunto tão importante para o nosso país, para a defesa verdadeira dos direitos das mulheres e, sobretudo, para aquilo que é a necessidade de que essa Casa de Leis proponha legislações que representem mesmo esta necessidade, como foi apresentado pela doutora Amini, né, de defender a mulher. Agora, o que nos cabe aqui dizer, já desde o início, é o seguinte: se nós vamos defender o direito da mulher, nós temos que considerar que, a partir da Conferência Internacional de Direito de Defesa dos Direitos das Mulheres, em Pequim, a palavra gênero entrou como um vírus que roubou a agenda do verdadeiro direito das mulheres. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte: foi feita toda uma articulação para, a partir da década de 90, se substituir sistematicamente a palavra sexo, que era aquilo que se usava antes, pela palavra gênero. A palavra gênero parece até mesmo uma palavra, digamos, mais polida, mais educada do que sexo, porque sexo tem essa conotação de relação sexual, né? Então, parece ser mais educado você dizer gênero. No entanto, isso foi um vírus que foi introjetado na agenda da verdadeira defesa do direito das mulheres, de tal forma que ela foi raptada para fazer uma outra coisa, que é desconstruir a família natural, nesta complementariedade de homem e de mulher, que gera a vida, como, aliás, foi até apresentado pela nossa expositora, né, doutora Amini Haddad Campos. Para a gente entender de onde vem isso, nós precisamos, então, começar com um pouco de história. Tudo começou no século XIX, com um senhor chamado Karl Marx, que, antes de morrer, deixou escritos, anotações de um estudo que ele fez, que não foi publicado em vida, foi publicado póstumamente por Engels, que é chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Nesse livro, Karl Marx explica a origem da família. E a origem da família, segundo Marx e Engels, é a seguinte: a família, essa realidade que nós conhecemos e da qual nós nascemos, é uma construção opressora. Ou seja, assim como para os marxistas existe uma opressão básica e fundamental, que é o fato de que o capitalista explora o trabalhador, Karl Marx, no final da vida, disse: não adianta nada nós estarmos agora trabalhando para o capitalista parar de oprimir o trabalhador, quando nós temos na família, na própria célula máter da sociedade, na célula básica da sociedade, nós temos a opressão. Por quê? Porque a família é o macho que oprime a mulher e os filhos como sua propriedade.
Segundo Karl Marx, qual seria a origem da família? A origem da família, segundo ele, está no surgir do capitalismo. Não vamos agora entrar em debate se isso que ele está descrevendo é capitalismo ou não. Eu vou simplesmente expor a coisa como ela está lá. Mas, com a agricultura, todo mundo sabe que quando se começa a produzir na agricultura, se começa a produzir mais do que se pode consumir, há um acúmulo de riquezas. Qualquer dono de sítio sabe que você, né, produz frutas, e aí você tem mais frutas do que aquilo que sua família pode consumir. Então você vai acumular riquezas. Ora, para acumular riquezas, você precisa ter uma forma de guardar essa riqueza. Mas para guardar essa riqueza, do que adianta você guardar a riqueza se você não tem herdeiros? Então, segundo Karl Marx, a humanidade, na horda primitiva, todo mundo tinha sexo com todo mundo, livremente, sem estes preconceitos burgueses, dessa instituição burguesa chamada família. Todo mundo tinha sexo com todo mundo e, portanto, não se sabia quem eram os pais do sexo masculino, quem era o pai masculino daquela criança. Sabia-se quem era a mãe, porque a criança saiu daquela barriga. Evidente? Então, já que você sabe quem é a mãe, você não sabe quem é o pai. Mas a sociedade agrária opressora, no início do capitalismo, inventou a fidelidade monogâmica, ou poligâmica se quiser, mas em todos os casos, o fato é o seguinte: o homem tinha uma mulher ou mulheres que ele podia ameaçar de morte caso ela não fosse fiel sexualmente, porque ele queria ter certeza que todos os filhos que ela trouxesse ao mundo fossem filhos dele, para que ele pudesse deixar herdeiros. Então, para Karl Marx, a origem da família é uma origem opressora em que o homem se coloca como o proprietário da mulher e dos filhos. O pater familias romano, que para Marx é o suprassumo da opressão, ele tem poder de vida e de morte sobre a mulher e os filhos. Portanto, a família precisaria ser destruída, desmontada. Até aqui, Marx simplesmente lançou o grito, o alarme. A origem da opressão capitalista está nesta instituição chamada família. Passaram-se anos, décadas, e isso foi deixado de lado. Por quê? Porque ninguém sabia o que fazer com essa informação. Até que, na década de 60, as pensadoras marxistas feministas surgiram com uma nova onda de feminismo. Essa senhora Kate Millett, com esse livro Sexual Politics, ela apresenta com muita clareza qual era a dificuldade até então. O feminismo, até aquele ponto, ele não tinha conseguido fazer uma revolução. Ou seja, ela diz com clareza, no capítulo 4, página 157, que a primeira fase do feminismo terminou em reforma e não em revolução. Mas era necessário revolucionar. Por quê? Porque se nós não mudarmos a estrutura da família, a mulher irá continuar sendo subordinada. É necessário mudar estruturalmente essa realidade chamada família. Na União Soviética, diz ela como estudiosa marxista que era, na União Soviética isso foi tentado. Se tentou, página 168. Não é? Mas o que acontece é o seguinte, ela então diz com toda clareza na página 169, a teoria marxista falhou em oferecer uma base ideológica suficiente para a revolução sexual. Ou seja, estamos de acordo com Marx. A mulher é oprimida pela família, mas nós precisamos de uma base ideológica
para desmontar a família. E não temos esse instrumento para desmontar a família. Pois bem, ela então diz, nós temos que concordar com Trotsky, página 170, temos que concordar o seguinte, que os soviéticos falharam miseravelmente, não conseguiram fazer a transformação revolucionária da família. Portanto, diz Trotsky friamente, não se pode, aspas, abolir a família. Nós temos que substituí-la. Tem que colocar alguma coisa no lugar. E o que é que nós vamos colocar no lugar da família? Isso surgiu simplesmente como um clamor. Surgiu simplesmente como uma denúncia. E agora? O que é que nós vamos fazer? Menos acadêmica, mas mais radical ainda do que Kate Millett, é a senhora Shulamith Firestone. Shulamith Firestone, em The Dialectic of Sex, ela diz que nós temos que libertar a mulher da biologia. O que é o ser mulher para Shulamith Firestone? Ela diz que a gravidez é algo horrível, que o parto é algo doloroso, e nós temos que promover uma forma de reprodução onde a mulher não tenha mais que se sujeitar à biologia. É necessário fazer algo para mudar essa realidade. Tudo isso aqui foi apresentado, mas não se sabia o que fazer com esse clamor. Está aqui, Marx, Millett, Firestone. Esses autores estão dizendo, a família é a fonte, verdadeiramente a fonte da opressão na sociedade. Nós precisamos desmontar a família. Até que finalmente apareceu, não é? Até que finalmente apareceu o instrumental. O instrumental foi aparecendo aos poucos para resolver esse problema. Uma das realidades que foi apresentada como instrumental foi a escola de Frankfurt. Na teoria crítica da escola de Frankfurt, Marx Horkheimer apresenta, aqui eu tenho o livro, chama-se Teoria Crítica, mas aqui dentro tem um ensaio, não é dele, onde ele fala daquilo que é autoridade e família. Nós não vamos resolver o problema da família se nós não desmontarmos a autoridade da família. Nós temos que entender que a autoridade da família tem que ser desmontada, porque as pessoas elas não seguem silogismos, elas seguem uma autoridade. Então, por exemplo, um projeto de lei que foi aprovado aqui nesta casa, como por exemplo a lei das palmadas, da senhora advogada da Xuxa Meneghel. Vejam, o que acontece é o seguinte, essa lei, ela pode parecer que ela quer defender as crianças, mas uma criança que for espancada, já com o aparato legal que havia anteriormente, o criminoso iria para a cadeia. Qualquer pessoa espancada, não só a criança. Só que acontece o seguinte, o que está contido lá dentro da lei é o seguinte, se o pai ou a mãe sujeitar a criança a qualquer tipo de constrangimento, esse pai e essa mãe podem ser autuados. Constrangimento, isso quer dizer o seguinte, você já educa a criança desde pequeno
a não obedecer à autoridade do pai e da mãe para obedecer à autoridade do Estado. É necessário fazer alguma coisa para que não haja autoridade. Mas isso não é. Isso não é. Isso não é. Pronto. Isso não é o problema principal daqui que nós estamos tratando, que não é a questão da autoridade dos pais, mas é a questão que foi se tentando buscar uma forma de desmontar a família. E essa forma foi encontrada com a teoria do Dr. John Money, né, que é uma teoria completamente maluca. Ela foi vista como um instrumento muito importante pela ideóloga Judith Butler, e isso foi então colocado dentro da Conferência de Pequim, como foi relatado pela Dale O'Leary. Dentro da Conferência de Pequim, se tentou introjetar dentro das resoluções da ONU a palavra gênero. Quando os delegados disseram, mas escuta, por que essa palavra gênero? Por que é que não se diz então logo sexo, já que vocês estão tentando defender as mulheres? Por que é que não se coloca a palavra sexo? E então, foi a grande descoberta. A reação foi tão tremenda contra a palavra sexo, para se substituir a palavra gênero, que então nós descobrimos que a palavra gênero não significava mulher. Ou seja, a agenda de defesa do direito da mulher estava sendo raptada por uma outra agenda. A agenda, porque finalmente eles tinham encontrado a forma de desmontar a família. Um projeto socialista cuja finalidade é desmontar a família natural. A família da qual as pessoas nascem. A família onde o homem e a mulher se unem sexualmente e da qual nascem as crianças. Numa aparente vontade de defender o direito da mulher, o que se estava fazendo era uma outra coisa: destruir a família. E aqui é que está a realidade, e aqui que está o problema. Então, querem defender o direito das mulheres? Faça o seguinte: quando quiserem defender o direito das mulheres, usem a palavra mulher. Usem a palavra sexo. Mas por que é que os ideólogos e os militantes não vão aceitar que as senhoras legisladoras coloquem a palavra sexo, coloquem a palavra mulher e não a palavra gênero? Por quê? Porque a finalidade não é defender a mulher. A finalidade é raptar a causa da mulher para uma outra agenda. Uma agenda escondida. A agenda de gênero. A agenda de destruição da família natural. Por isso, que uma pessoa, se na democracia uma pessoa quer destruir a família natural, ela tem direito de querer isso, mas ela tem também o dever de avisar aos eleitores que ela está fazendo isto, porque isso daqui é acabar com a regra da democracia, onde as pessoas têm que ser informadas do que é que está acontecendo. Para concluir. Ou seja, é importante que a palavra gênero seja então definida. Seja definida, e é por isso que nós estamos aqui. Porque o que está por trás da palavra gênero não é a mulher, mas é uma agenda de destruição da família natural. Muito bem. Eu só queria fazer o registro e alinhar o padre Paulo Ricardo. Achei muito importante a linha de fala sua, no sentido de trazer, até eu fiz essa coisa, agenda escondida,
que o senhor cita em relação à agenda da ONU, onde a palavra gênero, e aí justifica toda uma apreensão que nós temos aqui na bancada evangélica, católica, uma série de parlamentares, nessa preocupação no conceito família. Por quê? Porque justamente quando se traz essa palavra gênero versus a palavra sexo, ela esbarra numa ausência de definição. Então, seria possível esse conceito, legalmente falando, sem esbarrar? E aí a pergunta vai para os dois, para o Domênico e para o padre Paulo Ricardo, eu quero ouvir dos dois. Seria possível, por exemplo, resolver essa questão num projeto que, independente da discussão acadêmica, termos aqui a responsabilidade de conceituarmos exatamente o que vocês entendam como gênero, para que a gente possa avançar na questão feminina. Porque, segundo esta ótica, da forma com que foi apresentada, a palavra gênero rouba a identidade da mulher. O que a gente não quer. A gente quer avançar nas políticas públicas da mulher. De que forma nós poderíamos, por exemplo, contribuir com um projeto de lei conceituando isso sem ferir a visão acadêmica, sem abrir mão da discussão acadêmica? Eu, antes de passar a palavra para o padre Paulo Ricardo, eu vou trazer aqui as perguntas, então, do E-Democracia. Nós temos perguntas do André Luiz, aliás, todas as perguntas são dele, e nós vamos fazer, então, passar duas para o padre. Por que se quer instruir o ensino religioso no BNCC, que é a Base Nacional da Grade Curricular, sendo que o mesmo foi retirado do currículo escolar na década de 80? O que os dois temas têm em comum? Padre Paulo Ricardo, além da pergunta da deputada Soraya, e ele faz uma menção aqui também, que me parece um pouco confusa, mas é importante a gente... O que pode dizer, então, no caso da Noruega, em que foi comprovado cientificamente que a ideologia de gênero é uma falácia? Então, essas são as duas perguntas do André Luiz, e eu passo a palavra, então, para o padre Paulo Ricardo. Muito obrigado, deputada. Eu vejo que existe uma preocupação da parte das parlamentares que são da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Vejo que é uma preocupação imensa da doutora Amine Haddad e de tantas mulheres aqui presentes de defender o direito das mulheres. Eu, em primeiro lugar, fico contente de ver isso, feliz. Sabe por quê? Porque as senhoras realmente creem que existe mulher. E isto parece pouco, mas isto é uma realidade que quebra totalmente a ideologia de gênero. Porque a Judith Butler começa exatamente dizendo que não existe mulher. E isso é... as pessoas não se dão conta que isto é implosão. Por quê? Como o Domênico colocou, se você não tem um sujeito claro do qual você irá defender os direitos, você não vai conseguir defender direito de ninguém. Porque qual é a dificuldade? Porque é que toda a legislação que vocês tentam passar bate na história de gênero e vocês não conseguem defender mulher nenhuma. Por quê? Porque exatamente o conceito de gênero entrou como um vírus linguístico e vocês não vão conseguir aprovar. Porque todas as vezes que a palavrinha gênero aparecer, vocês vão encontrar oposição da população que não é tão ignorante como se pensa. As pessoas estão atentas para essa realidade e exatamente a tentativa de colocar nas nossas câmaras municipais e nos estados, etc., a questão de gênero dentro dos planos municipais, estaduais e do plano nacional aqui, vê que a população brasileira se antecipou aos seus legisladores. Ou seja, o brasileiro está atento para a palavra gênero. A palavra gênero, muita gente da população sabe que isso é uma ideologia e que isso não defende as mulheres. Porque exatamente desconstrói a mulher e diz que mulher não existe. A mulher é uma questão líquida. Então, você vai defender o quê se aquilo não tem identidade? Então, isso vem da onde? Isto vem exatamente de uma ideologia artificialmente produzida. A doutora Liliana Bittencourt mostrou claramente como cresceu exponencialmente a partir da década de 90. Com a Conferência de Pequim, a palavra gênero foi artificialmente colocada nas universidades, nas pesquisas, nos doutorados. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que as fundações internacionais estão
derramando milhões de dólares em bolsas que trabalhem a questão de gênero. Por quê? Porque as fundações funcionam assim. Eles primeiro, durante 10 anos, eles inventam a ciência, a pseudociência, através de dinheiro que vão colocando nas universidades. Não, eu só subvenciono se for nesse campo aqui. E as universidades que querem o dinheiro abrem as coisas, né? E os estudantes que querem as bolsas abrem as portas. Então, é uma pseudociência feita pelas fundações. E por que é que as fundações querem com isso? Querem desconstruir a questão de família. Eu coloquei aqui claramente, né, qual é a causa final. Ou seja, tanto aquilo que o Domênico colocou, o conceito de gênero que liquidou a questão da mulher, né, tornou a mulher uma coisa fluida. Então não dá mais para você defender aquilo que você não sabe o que é. Aquilo que a Liliana colocou, que as fundações estão por trás dessa pseudociência, né? Isso daí, por quê? Foi a minha intervenção. Eu coloquei a causa final. Qual é a finalidade? É destruir. Existe uma ideologia que quer destruir a família baseada na natureza diferenciada sexualmente de homem e mulher. Isso quer ser destruído. Por quê? O marxismo que está por trás. Agora, o problema é o seguinte: isso não defende as mulheres, e isto, aliás, não defende os homossexuais. Porque no dia que eu vir um marxista vir aqui nesta casa ou em qualquer outro lugar condenar Cuba porque matou centenas de homossexuais no paredão, quando eu vir nesta casa um marxista condenar a União Soviética porque condenou milhares, até milhões de homossexuais aos gulag e aos campos de concentração, quando eu vir aqui nesta casa um marxista condenar o verdadeiro genocídio de homossexuais feito pelo regime que mais matou homossexuais na história da humanidade, eu vou acreditar que esses marxistas, com a ideologia de gênero, querem defender os homossexuais. Mas eles não. Eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Por quê? Porque a palavra gênero vai continuar como um vírus ativo. Então, se as mulheres, se as parlamentares, se as mulheres que querem defender o direito das mulheres nessa comissão querem realmente que essas legislações sejam vencedoras, então vamos ouvir o que o povo brasileiro já disse e deixou claro num levante, né, voltando-se para a questão dos planos de ensino, tanto no nível municipal, como estadual, como nacional. Esqueçam a palavra gênero. Joguem esta palavra no lixo, porque ela está sendo usada como um vírus dentro da legislação e está roubando a agenda de defesa das mulheres. Falem de mulheres. Falem realmente do direito e da defesa da mulher. A palavra gênero, ela foi colocada como um vírus. Eu poderia aqui, nós poderíamos falar longamente sobre isso, né? Vocês viram pela bibliografia que eu trouxe, que eu não estou dizendo essas coisas baseado em catecismo, em dogmatismos ou em nada. É simplesmente questão de estudar, gente. Se a gente for estudar, nós veremos que a coisa tem uma origem, tem um pai, tem uma mãe e tem uma finalidade. E a finalidade não é defender as mulheres, não é defender os homossexuais, é destruir a família da qual todos nós nascemos, porque todos nós nascemos de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Com isso, eu não estou absolutamente condenando, as pessoas, né, que não queiram praticar o sexo dessa maneira. Eu só acho o seguinte: nós estamos numa democracia, e se nós queremos destruir a família baseada na natureza, acho que os eleitores precisam saber disso. E eu tenho uma suspeita de que isso não irá vingar. Então, passo a palavra agora ao deputado Jair Bolsonaro, do PSC, do Rio de Janeiro. Que passasse um vídeo de 20 segundos. 20 segundos.
Ok, deputado, está autorizado. Vou contar uma história que acho que vale a pena, né? Uma dificuldade era um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... Se alguém não entendeu, eu posso repetir. Esse cidadão aí chama-se André Lázaro. Em 2010, isso que ele falou foi aqui na Câmara, numa audiência pública. Seminário LGBT infantil. Dá nojo, dá asco. Esse cidadão aqui estava falando, Padre Ricardo, daqueles filmes que iam passar para o ensino fundamental. Um dos filmes era Beijo Lésbico. E ele passou rindo, olha a cara dele, rindo, dizendo que, por ocasião desse filme, ele passou 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina ia entrar na boca de uma outra menina para o filme Beijo Lésbico, para as criancinhas. Detalhe, se alguém tem dúvida se é para criança ou não. Tem aqui o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT. São 180 itens, só vou ler 2. Um até o doutor Domenico vou fazer coro com o que ele falou aqui. Um dos itens, distribuição de livros para bibliotecas escolares com a temática diversidade sexual para o público infanto-juvenil. Definição de infanto, né? Em alguns livros aqui diz que é do nascimento até 10 anos de idade. Não precisa falar mais nada. E um outro item aqui para o doutor Domenico aqui. Outro item. Reconhecer todas as configurações familiares protagonizadas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, com base na desconstrução da heteronormatividade. Não basta apenas eles pregarem para criancinhas que é normal 2 homens e 2 mulheres. Eles têm que dizer também que um homem e uma mulher está errado. Não sou eu que estou dizendo. Isso é uma doença. Eu estive há pouco tempo em Quixadá. Você tem algum cearense aqui, sabe que é um município pobre, paupérrimo. Numa audiência pública sobre desarmamento, um gravatado, advogado da OAB, entrou para me atacar, né? Que eu sou aquele elemento que discrimina, que prega o ódio, etc. E falou em ideologia de gênero. Como eu sou uma pessoa educada, esperei ele terminar de falar. E depois expliquei para aquele povo pobre, que não sabe e não sabia o que era ideologia de gênero, uma minoria sabia, expliquei. Ele foi enxotado do local da audiência pública. Quase foi linchado. E eu ri muito. Um pai ou uma mãe não quer encontrar o filho em casa brincando de boneca por influência da escola. Continuando. Esta barbaridade. Desculpa, Padre Ricardo, mas essa briga toda começou comigo. Quando eu descobri em 2010 aquilo que foi convencionado a se chamar kit gay. Esse cidadão, André Lázaro, estava aqui. E daí eu passei a ser o maior homofóbico do mundo. Ninguém conhecia Jair Bolsonaro como homofóbico, né? Passou a ser conhecido como homofóbico, por estar defendendo as criancinhas. Por quê? Os debatedores, eu tenho vídeos, não é nem nota taquigráfica, é vídeo. Um dos debatedores aqui, dizendo claramente que ele participou de pesquisa em 11 capitais, o nome dele está em Diário Oficial da União, inclusive o nome social, foram 4 com nomes sociais, pesquisa em 11 capitais, e descobriram que nas escolas de ensino fundamental existe mais meninos gays que meninas lésbicas. Bem, como eu não estava presente, eu não pude questionar. Da tribuna da Câmara, questionei qual foi a metodologia para essas pessoas, que eu não vou adjetivar aqui, que eu sou uma pessoa muito educada, tá? Qual foi a metodologia utilizada para que o Joãozinho de 6 anos, ele falasse, esse é gay. Para a Mariazinha de 7, essa é lésbica. Qual foi a metodologia destes crápulas que não respeitam a inocência das criancinhas em sala de aula? Não contente com isso. Bom debate, eu vou citar o nome do deputado para dar espaço para ela, né, que ela está dizendo que está ouvindo desequilíbrio. Equilíbrio bom teve na Comissão da Verdade, onde a guerrilheira bandida indicou 7
para julgar os militares. Tá ok? Publicou-se em Diário Oficial da União, de 12 de março do ano retrasado, a questão de banheiros e vestiários em escolas públicas. Ou seja, o menininho que se sentisse gay pode frequentar o banheiro das meninas e vice-versa. Engraçado, né? Os barbados, com aquele negócio pendurado que diz que é gay, pode ir no banheiro das mulheres. Agora, as lésbicas não vão no banheiro dos homens nas rodoviárias. Impressionante, né? Agora, imagine o que passa na cabeça de um pai ao uma filha chegar em casa de 8, 9, 10 anos e falar que tinha meninos de 12, 13 anos no banheiro. Porque um moleque, quem já não foi garoto aqui, vai se passar por menina para ver as meninas fazendo pipi ou trocando de roupa no vestiário. O que o governo do PT quer com isso? O que eles querem com isso? Você não tem vergonha na cara? Isso é uma canalice. Não vou perder a linha. Se bem que quando falo em criancinha, eu tenho vontade de ir com as 4 patas no pescoço dessas pessoas. E não quero saber se é homem ou mulher, ou é bissexual, trissexual ou quadrissexual. Seja lá o que for. Nenhum pai admite isso. Nenhum pai admite isso. Talvez 1%. Talvez. Da boca para fora ainda. E nós temos que aguentar isso. Eu pensei que isso já fosse sepultado. Vai eu voltar na barra da mídia amanhã como homofóbico novamente. Estou me lixando para isso. Vocês vão se dar mal na campanha presidencial 2018. Que essa verdade vai ser ao vivo. Que a imprensa não me entrevista ao vivo, não. Está lá, me entrevista num canto e depois escreve um montão de besteira a meu respeito. Como fizeram uma agora, sou o Marco Feliciano a meu respeito. Mais uma besteira. Não me entrevista ao vivo. São picaretas. Mas vamos continuar aqui. Olha só. O que um pai quer? Quer que o filho vá para a escola, aprenda a ler, escrever, física, química, matemática, biologia, seja alguém no futuro. Ou um bom empregado ou um excelente patrão. Exame do PISA, agora em fevereiro. Pegou a escola pública e privada. Garotada de 15 anos de idade. 15 anos de idade, Padre Ricardo. Doutor Domenico. 15 anos de idade. 67% não soube fazer uma regra de 3 simples. $1 vale R$4, $3 valem quanto? 67% não souberam. Se fosse só a escola pública, com o primeiro momento, essa patifaria que se discute aqui, de ideologia de gênero, era para a escola pública apenas, para o filho do pobre. Quer que o filho do pobre aprenda comportamento que o pai não quer na escola. Mas agora é para a escola privada também. Então, 67% só fazer a regra de 3. 70% não sabem interpretar um texto. Um texto de um parágrafo de 3 linhas. O que esses caras querem para a criançada? Que cresçam imbecis? Que no futuro tem o título eleitor de uma mão e o cartão de Bolsa Família na outra? Não falem que eu quero acabar com Bolsa Família, não. Eu quero acabar com a picaretagem, com a demagogia e dizer para o pobre que ele sai da miséria com instrução. E não com Bolsa Família. E nem com essa respeitabilidade de araque que eu estou vendo aqui. Parem de emboscar a criancinha em sala de aula. Isso é comportamento de canalha. Fale para mim que ser gay é legal. Fale pro vereador aqui, que está do meu lado aqui, que ser gay é legal. Fale para minha mãe que ser gay é legal. Agora eu tenho uma filha de 5 anos de idade. Não mostre isso para ela, que eu arrebento na porrada. E tem que ser assim. Não venho com palavras bonitas. Emboscando criancinha em sala de aula. E tem muito gay que é contra isso. E agora, para terminar, não tem nada a ver agora, só gay, né? Tem esse mais de livro aqui, que eu divulguei, esse livro aqui no começo do ano, e daí vou ao MEC. Bolsonaro está mentindo. Doutor Domenico, é natural quando o senhor vai comprar um carro, é normal, o senhor pedir, dá emplacamento, bota aí um insufilme, é natural. O MEC, de Haddad, e depois desses outros que não entendem nada de educação, mercadantes, entre os outros que passaram por lá, que o objetivo é dominar a escola, né? Ganha escolas e não quartéis. É muito melhor. Mudou a tática. No passado da luta armada. Dilma tentou e não conseguiu. Agora é no blá blá blá. E agora, então,
eles encomendam milhões de livros, né, gastam milhões e milhões, e pedem, a título de cortesia, livros como esse. Livros como esse aqui. E na parte do meio, só explicar isso aqui, né? Está aqui, ó. Eu vou ler aqui, para não ter dúvida, né? Não tem ninguém menor de idade aqui, mas é para os nossos filhos. Tem uma filha de 5 anos. Cuidado, professora ou professor. Se eu der uma pancada numa professora, ensinando para minha filha que ser lésbica é legal, eu vou falar que eu sou misógino. O vai que esse professor é gay, que está previsto aqui, cota para professor gay escola, vai falar que eu sou homofóbico. E se não puder ser na porrada, vai ser de outra forma. Está aqui, ó. Enfia o dedo aqui. Enfia o dedo aqui. Pena que não está colorido. Padre Ricardo, está vendo aqui, Padre Ricardo? Enfia o dedo aqui. Enfia o dedo. Está escrito aqui no livro. Enfia o dedo no buraco do outro lado da folha para fazer o pinto do homem. Tá ok? Está aqui, ó, a vagina da mulher para o lado de cá. Dobre a folha e dá uma flexionada aí. É isso daqui para os nossos filhos? Isso aqui, Padre Ricardo, não é um estímulo à pedofilia? Porque hoje, se um filho nosso, uma criança de 5, 6 anos de idade, um marmanjo, um patife, não vou citar igual aquele cara que falou aqui, o secretário da organização, mas um patife, começa a mexer nas partes íntimas de uma criança, vamos supor aqui, filha do vereador Heitor, ou filho do vereador Heitor, lá de Fortaleza, vamos supor, é natural essa criança contar para a mamãe e para o papai. A partir do momento que isso passa a ser normal, ele não conta. Escancara as portas para pedofilia. Daí nós vamos no site Humaniza Redes, onde passou por lá a queridíssima Maria do Rosário, que me transformou em réu no Supremo por apologia e estupro. Está lá. Pedofilia não é crime. Está lá. No site, tiraram agora, que mudou de governo, né? O que diz lá, Padre Ricardo? Se nós aqui virarmos a esquina, vamos supor aqui na Câmara, encontrar um barbado, enfiando seu pênis na vagina ou no ânus de uma criança de 5 anos de idade, para ser bem claro, já que o livro esculacha, nós vamos chamar a Polícia Legislativa. Mas ele tem que ser conduzido ao hospital, o cara que estava com o pênis na vagina da criança de 5 anos de idade. Porque lá ele vai ser submetido ao laudo pericial, psiquiátrico, né? E caso ele venha a estar sofrendo de transtorno, ele tem que ser levado para um hospital e não para a cadeia. Sabe qual é o nome do psiquiatra para esse cara? Que o Jair Bolsonaro recomenda? Doutor Peixeira. Não podemos ser complacentes com isso. Falo pesado, falo. Tenho imunidade para falar. O Supremo queria caçar meu mandato, porque eu usei a tribuna da Câmara, no Salão Verde, para discutir com uma deputada que estava defendendo um estuprador menor de idade. Pode caçar meu mandato. Estou me lixando para o meu mandato. Não vão caçar minha consciência. E nós temos imunidade para falar. Não é para ficar na vaselina. Mimimi, 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 mimimi. A criança, mimimi, mimimi, mimimi. Porque, segundo não sei quem, não sei da onde, da universidade, da ponta da praia, eu não vou falar qual universidade que é no nome certo, que eu sou educado, falou isso ou falou aquilo. Saudades, Padre Ricardo, quando tinha 8 anos de idade. O Brasil era muito católico, não tinha muito evangelho naquele tempo, né? E tinha um quadro de Jesus Cristo, em todas as casas, tinha, a minha tinha, de braço aberto, com criancinhas, e embaixo estava escrito, vinde a minhas criancinhas. Hoje os canalhas dizem, vinde a minhas criancinhas, para praticar pedofilia, ou para ensinar-lhes comportamento que nenhum pai admite. Abaixo a canalice. Eu espero que esta seja a última audiência sobre esse assunto, que dá nojo, asco e vergonha, quando nós estamos discutindo aqui, fato que através da lei querem emboscar as nossas criancinhas, querem roubar a sua liberdade, querem tirar o prazer do homem de ver o seu filho crescer homem ou sua filha crescer mulher. E a minoria que porventura queira ser isso aqui no futuro, que vá ser, mas não seja por influência da escola. Obrigado, senhor presidente.